começando, né, a primeira questão veio da UERJ de 2013, né, se não me engano é o segundo exame de qualificação, e traz pra gente uma tirinha, né, então eu vou ler para vocês, e vocês acompanhem do celular. Meu celular de última geração acaba de chegar, e a senhora responde, estou vendo uma mancha de sangue na caixa? Aí vem, né, a caixinha com aqueles caracteres, né, de chinês, né, mandarim, e a tradução socorro. Então vamos ao enunciado. A crítica feita nos quadrinhos se relaciona com uma contradição do capitalismo globalizado, o qual se caracteriza simultaneamente por, né, então o enunciado está fazendo justamente, está se remetendo à crítica feita aos quadrinhos. Então, para isso é necessário que a gente interprete, né, a tirinha e a gente se relacione, né, no caso, relacione isso à contradição do capitalismo globalizado. A tirinha, né, quando ela fala de celular de última geração, ela já está falando justamente o quê? De tecnologia, né, de produção industrial, justamente, né, celular de última geração, que é uma coisa super atual, né? Ou seja, a gente está pensando já nesse contexto de revolução técnico-científica. Então, só para vocês se ambientalizarem. E aí ela fala justamente uma mancha de sangue, né? E justamente está escrito socorro, né? Que a gente já pode associar ao quê? A quem produziu esse celular, né? Quem produziu esse celular de última geração. Então vamos às opções. Opção A: elitização do acesso digital e popularização das mídias alternativas. B: requinte dos sistemas produtivos e declínio dos regimes democráticos. C: manipulação dos padrões técnicos e simplificação dos métodos de gestão. E letra D: consumo de produtos sofisticados e exploração da força de trabalho fabril. E aí, gente, o que vocês acham? Bom, agora vamos comentar, né? Se vocês quiserem pensar mais, qualquer coisa dá uma pausa no vídeo e tentem ver o que vocês marcariam com calma. Mas vamos pensar em cada opção. A opção A diz elitização do acesso digital. Bom, elitização do acesso digital, será que atualmente, né, se a gente pensar nas últimas décadas, está sendo difícil a gente ter esse acesso digital? Por mais que, né, a gente saiba que a internet, né, e todos os aparelhos digitais não alcancem a todos, né, infelizmente tem uma camada mais pobre da sociedade que não consegue ainda ter acesso a esses serviços, né? Então, né, nem todo mundo tem um smartphone ou nem todo mundo tem um acesso à internet. Então, né, a gente tem que pensar nesse sentido que sempre tem pessoas que não têm isso, né? Mas ainda assim, a gente sabe que está muito mais popularizado, né? Então, sei lá nos anos 90, por exemplo, não era qualquer pessoa que tinha um celular, né? Eram poucas pessoas com mais dinheiro. E atualmente, né, a gente vê que quase todo mundo tem, né, consegue comprar um smartphone, né? Dependendo do preço, você consegue até parcelando, você consegue até ter um celular, né, mais com uma tecnologia mais avançada, né? Então, a gente sabe que não é por aí, não é o que a tirinha está falando. Então, não poderia ser a letra A. A letra B fala sobre requinte dos sistemas produtivos e declínio dos regimes democráticos. Bom, não é isso também que a gente está, não é isso que a tirinha está falando, né? Pela interpretação também que a gente vê que não é disso que ela está falando. A letra C fala manipulação dos padrões técnicos e simplificação dos métodos de gestão. Manipulação dos padrões técnicos, sabe, né? É uma coisa meio sem sentido, né? E simplificação não é isso também que está falando sobre gestão de nada. E a letra D, por fim, consumo de produtos sofisticados, que pode ser, porque ele está falando sobre o celular de última geração, e exploração da força de trabalho fabril, que é justamente super no contexto da descentralização industrial, da globalização produtiva, em que a gente pode realmente pensar naquilo que eu comentei para vocês, né, das indústrias que passaram a transferir, né, diversas sedes, né, para outros países com mão de obra mais barata, com leis ambientais mais flexíveis, com incentivos fiscais, né, justamente para que pudesse ter mais lucros. E justamente por isso, se implantando nessas empresas em países com mão de obra barata, é que acaba favorecendo a exploração do trabalhador nesses países. Né? Então é super, né, e aí, com a letra chinesa, né, do mandarim, faz super sentido justamente com esse contexto, né, de países
que são super explorados, como a China, como Tailândia, né, que são, no caso, são populações muito exploradas justamente porque são mão de obra barata, né, e que justamente trabalha nessas indústrias com uma alta produtividade e eles ganham muito pouco, né, ou quase nada. Então é quase análogo à escravidão e com certeza é uma exploração, né? Então justamente a crítica da tirinha tem a ver com isso, justamente com a frase socorro. Então só resta mesmo a letra D. E aí, você concorda? Qualquer coisa pode comentar comigo, né? A gente fala com o professor que tiver no plantão ou também depois, né? Qualquer dúvida é só falar com a gente. Então, a letra D, que é a resposta. E a segunda questão do Enem de 2011. Então, tem mais um texto para a gente ler, né? No caso, agora é um texto mesmo. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica, baseada nas tecnologias da informação, visa a administração descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Né? Ou seja, o texto de Castells, a sociedade em rede. E aí continua, né, para a gente pensar no enunciado. E o enunciado diz: no contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado: letra A, o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos modelos orientais de gestão. Letra B, o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. Letra C, o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. Letra D, a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores. E letra E, o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de harmonização das relações de trabalho. Bom, e aí, gente? Quem quiser, pausa e tenta pensar sozinho também. E aí, vamos continuar aqui. Pensando no texto, né, ele está falando sobre uma mudança, né, na organização social e econômica, né, falando sobre tecnologias da informação, né, ou seja, a gente já pensou no contexto, né, a gente não está mais falando de segunda revolução industrial, a gente está falando, né, de tecnologia de informação, ou seja, a terceira revolução industrial. E aí fala sobre administração descentralizadora, ao trabalho individualizante, aos mercados personalizados, né? A gente está falando super de produção flexível, né? De descentralização da administração, né? Desse trabalho que, ou seja, as pessoas não têm mais aquela divisão de tarefas, né? Ou seja, os funcionários fazem, né, basicamente tudo, né? Eles conseguem fazer várias funções ao mesmo tempo. E aí fala sobre as novas tecnologias, né, que possibilitam descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, né? Ou seja, está falando desse avanço da comunicação também, né? Seja entre continente, seja entre andares de um mesmo edifício. E aí o enunciado fala justamente sobre esse processo produtivo, né? Sobre essa mudança constante nas ferramentas de comunicação. E pede o quê? Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado, né? Então a gente foca na esfera do trabalho. Letra A, o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos modelos orientais de gestão. Tá, modelo oriental de gestão, né, poderia até ser, mas vínculo dos operários com as linhas de montagem. Linha de montagem a gente lembra do quê? Do Fordismo, né? Ou seja, segundo a Revolução Industrial, que já foi, né, ultrapassado. De uma certa forma, esse modelo produtivo já passou, né? Então, não é disso que estamos falando. Então, não é a letra A.
Letra B, o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. A gente sabe que também não tem nada a ver o teletrabalho com essa questão de resolver o desemprego crônico também, né? Então não poderia ser letra B. Letra C, o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. Bom, avanço do trabalho flexível é justamente o que o texto está falando, né? E terceirização como resposta às demandas, ou seja, você começa a espalhar basicamente a produção, né? Já não fica mais tão fixada na empresa e você vai contratando outras empresas para fazer aquele mesmo trabalho, né? Ou seja, tirando um pouco mais da responsabilidade, né, sobre aqueles funcionários. Então, será que vocês acham? Será que sim? Será que não? Vamos para a letra D. A autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores. Bom, a gente sabe que realmente, né, tem tido uma autonomia mais, né, realmente de ser máquinas, né, mais robotizadas, né, que não precisa quase de trabalho nenhum humano, né? Porém, isso substituiu o trabalho dos especialistas, técnicos e gestores? Não, muito pelo contrário, né? Justamente essa mão de obra qualificada, é justamente a mão de obra qualificada que é utilizada, mais utilizada atualmente. Então, justamente nessas empresas, nessas indústrias que falam justamente de tecnologias de informação. Então, né, não poderia ser essa. Letra E, o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de harmonização das relações de trabalho. Muito pelo contrário, a gente vê atualmente mais a precarização das relações de trabalho, né? Justamente essa separação do vínculo empregatício, né? Justamente, né, já não se tem mais aquelas garantias que os trabalhadores tinham antigamente, né? Claro que foram conquistas, né, ao longo do tempo, que aparentemente, né, em princípio não tinha também lá na primeira Revolução Industrial, né? A gente viu que os trabalhadores eram explorados, né? Que eles, a partir daí que eles passaram a se organizar em sindicatos, né? Mas conforme foi tendo as revoluções industriais, isso foi sendo, no caso, basicamente, né, muitos operários perderam seus trabalhos justamente por conta da robotização dentro das indústrias e muitas vezes, né, acaba se aceitando, né, trabalhos degradantes, né, e acontece muito essa questão justamente de ter cada vez um desligamento do trabalhador com a empresa, né, ou seja, ele trabalha para uma tal empresa, né, mas na verdade ele não tem nenhum vínculo com ela, né, ele é terceirizado, né, então a gente, né, que nem estava vendo até, por exemplo, as questões dessas empresas, né, de entrega de fast food, basicamente, né? Então, também é parecido, né? A gente não está falando de indústria, mas é parecido com essa relação de trabalho. Então, a gente pode pensar também que esse fortalecimento de diálogo entre operário, gerente, executivo e cliente, com a harmonização das relações de trabalho, não tem absolutamente nada a ver justamente com esse contexto que a gente está vivendo atualmente. Então, só nos resta mesmo a letra C, que é o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos, né? Ou seja, para ter cada vez maior investimento, justamente você busca essa terceirização, né? Você busca cada vez mais descentralizar essa produção, né? E ter cada vez menores vínculos, né, com os funcionários. Então acaba, né, tendo muito mais lucro a partir disso também. Então só nos resta mesmo a letra C. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente, né? Qualquer um de nós da geografia, nós estamos super aptos, né? E querendo justamente que vocês tirem dúvidas, gente, é muito importante, não desistam, que a gente está aqui para vocês. Então, qualquer duvidazinha, mesmo que pareça besteira, pergunta pra gente que a gente vai ajudar vocês. Então, chegamos ao fim da nossa aula e espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Tchau!